Irmão, se você assistiu um desses filmes, A Espera de um Milagre, Um Sonho de Liberdade, ou O Conde de Monte Cristo, ao ler Gênesis 40, você acabou de descobrir a possível inspiração dos roteiristas desses 3 filmes. Um homem preso injustamente, que faz o bem aos outros, mas é esquecido por aqueles a quem ele fez o bem. É um roteiro muito comum nas telas dos cinemas. E eu acredito que a maioria de nós aqui nunca foi preso. Acredito, espero. Aqueles que porventura já tenham sido presos, acredito que improvavelmente foi injusto. Mas eu também acredito que nenhum de nós tem a capacidade de interpretar sonhos de maneira infalível. Mas ainda assim, irmãos, eu acredito que a história de José encontra eco, encontra ressonância na minha e na sua vida, à medida que eu e você nos identificamos com muitas das essências das provações pelas quais José passou. O texto de Gênesis 40 relata o período em que José estava vivendo, aqueles anos em que o tio do Peter Parker diz a ele que são os anos em que um homem se transforma no homem que ele será para o resto de sua vida. Existem alguns acontecimentos em nossas vidas, e talvez você consiga lembrar de alguns deles, que de fato marcaram a sua vida a tal ponto, que hoje você olha para trás e você diz, eu sou a pessoa que eu sou, em parte, por causa daquele período, e do que aconteceu na minha vida, naquele período. A dor, o sofrimento, as provações, sempre nos moldam. Alguns passam pela dor, pelo sofrimento, pelas provações, e saem do outro lado delas, maduros, íntegros e perseverantes. Infelizmente, outros passam por sofrimentos e provações e saem do outro lado delas, amargos, ressentidos, vitimizados e muitas vezes céticos em relação a Deus. Hoje, nós vamos olhar para esse texto de José, aqui em Gênesis 40, e olhar como foi que José passou pela dor, pelo sofrimento e pelas provações. E nós vamos olhar o que foi que capacitou José a passar dessa forma. E perceber como eu e você temos diante de nós e a nosso dispor as mesmas ferramentas sobre as quais José lançou mão para passar bem pela dor, pelo sofrimento e pelas provações. O texto começa nos dando um pouco de contexto. Ele diz assim, algum tempo depois, e é interessante, é preciso contextualizar e entender quanto tempo depois. Nós aprendemos algumas semanas atrás que quando José foi surrado pelos seus irmãos e vendido como escravo para o Egito, ele tinha 17 anos. Quem que tem 17 anos? Alguém tem 17 anos aqui? Lá atrás, a filha do Rafael e da Joyce. Só ela tem 17 anos? Mais ninguém? O Rafa tem 17 anos também. 17 anos de idade. Ele é surrado e vendido como escravo para o Egito. Nesse momento aqui, em Gênesis 40, já se passaram 11 anos. E agora José tem 28 anos. Irmãos, 11 anos de dor, sofrimento e provações. 11 anos fazendo bem e nada dando, entre aspas, certo. Ele não estava colhendo nada, era só cacetada na cabeça, por 11 anos. A gente não sabe quantos desses 11 anos ele passou sendo escravo de Potifar e quantos ele passou na prisão. Mas no total foram 11 anos de sofrimentos, injustiças, dificuldades e provações. Sofrimentos para os quais agora José tinha 2 companheiros na prisão. O texto nos diz
que o faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Entenda, não eram simplesmente aqueles que preparavam o vinho e o pão para o faraó, eles eram aqueles que provavam o vinho, o pão, antes do faraó, para se certificar que o faraó não iria ser envenenado. Eles eram homens da mais profunda confiança do rei do Egito, o faraó. Mas por algum motivo, que a gente não sabe, o faraó se irou contra esses homens. Talvez foi descoberto um plano para poder envenenar o faraó. E eles não tinham certeza ainda se o plano tinha sido bolado pelo chefe do padeiro ou o chefe dos copeiros. Então lançaram os dois na cadeia até descobrir. A gente não sabe. Essa é uma possibilidade. Fato é que José teve 2 companheiros com ele lá na prisão. E o texto nos diz que essa prisão, ela era onde? Na casa do capitão da guarda. Quem que era o capitão da guarda de Faraó? Potifar. Interessante pensar, queridos, que José estava preso em uma prisão na casa de Potifar. Quem mais morava na casa de Potifar? A Potifera. Eu fico imaginando se ela não ia lá de vez em quando. Falar assim, você está vendo? Vai, bobão. Não quis aproveitar? Ficou com esse negocinho aí de ser fiel a Deus? De não poder pecar contra Deus? Olha aí no que deu. Olha aí o que você perdeu e olha onde você está. Não sei se ela fazia isso. Mas o que fica claro no texto é que Potifar continuava a confiar em José. Olha aí o versículo 4. Passa para mim, Lucas, por favor. O texto nos diz que o capitão da guarda, ou seja, Potifar, os deixou aos cuidados de José. José estava cuidando deles. Potifar continuava a confiar em José. E olha que interessante, José continuava a estar disposto a servir. Irmãos, não é interessante como a nossa primeira reação instintiva diante da injustiça contra nós, do pecado dos outros contra nós, a nossa reação instintiva não é parar de servir? E olha que aqui ninguém foi preso injustamente. Não precisa disso. Basta não nos sentirmos valorizados o suficiente que não queremos mais servir. E isso acontece em muitos ambientes da nossa vida. No lar acontece isso. Minha esposa não me valorizou o suficiente, eu paro de servir ela. O meu marido não me elogiou, eu vou dar um gelo nele. Eu me senti injustiçado, então eu não faço mais o bem para o meu próximo. Isso muitas vezes acontece no lar, isso acontece no trabalho. Meu patrão não me valorizou, então eu vou fazer corpo mole, eu vou fazer só o mínimo necessário, agora ele vai ver. Não é? Isso acontece na igreja. Não me deram o devido valor, vou sair da escala. Não quero mais servir. Mas está servindo quem? Está servindo o pastor? Pensei que estava servindo Deus, pelo que Ele já fez por você na cruz. Percebe como nós somos assim? Esse é o nosso instinto, esse é o nosso natural. Mas queridos, José, mesmo sendo injustiçado, preso injustamente, ele continuou disposto a servir. Mas não apenas isso. Olha o versículo 5. Depois de um certo tempo, um dia, José chega lá onde estavam o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e cada um deles teve um sonho, na mesma noite. E naquela manhã, quando José chega lá, o texto nos diz no versículo 6, que ele notou que ambos estavam abatidos. Irmãos, José, em meio às injustiças da vida, ele não apenas continua disposto a servir o próximo,
ele ainda tem interesse pelo próximo. Ele percebeu que essas pessoas, o chefe dos padeiros e o chefe dos copeiros, eles estavam abatidos. José não ficou preso no seu próprio umbigo, que é como eu e você muitas vezes estamos. No meio da injustiça, no meio da dor, no meio do sofrimento, a gente não consegue mais olhar para a necessidade de ninguém. A gente só pensa em nós mesmos, nas nossas dificuldades. A gente perde os olhos, a gente vira igual aquele jumento, não é? Com aquele, como é que chama isso? Me ajuda, gente, não tem ninguém da roça aqui não? Cabresto, é isso? Enfim, aquele negócio que o cavalo usa, o jumento usa assim, ó. Só que a gente usa assim, ó. É assim, ó. A gente só consegue olhar nosso próprio umbigo, a nossa dificuldade, o nosso problema. E aí a gente não enxerga mais ninguém. Nós não vemos mais ninguém. O texto está nos dizendo que José, em meio à injustiça, em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele não age assim. Ele está atento às pessoas ao seu redor. Ele está interessado nos problemas das pessoas ao redor dele. Talvez você pense assim, pastor, você está exagerando na interpretação aí. O texto só está dizendo que ele notou que eles estavam abatidos. Só está falando isso? Não, senhor. Continua o texto aí para você ver. Olha o verso 7. Ele nota que eles estão abatidos e ele faz o quê? Dá de ombros. Os caras lá estão meio tristes hoje. Problema deles. Eu já tenho problema demais para me preocupar na minha vida. Cada um com seus problemas. Cada um no seu quadrado. Eu já tenho dificuldade demais. Eles que se virem. É isso que José faz? Não. Ele nota que eles estão abatidos. E ao notar que eles estão abatidos, ele vai perguntar aos oficiais do faraó: por que hoje vocês estão com um semblante triste? Queridos, percebe o interesse de José por outras pessoas em meio aos seus próprios sofrimentos? Irmãos, como é que isso é possível? Como é que alguém que está sofrendo pode não ficar ensimesmado, pode não ficar vitimizado, pode ser capaz de levantar os seus olhos e enxergar o próximo, ver a necessidade do outro, se interessar pelo outro e querer servir o outro? Como isso é possível? Irmãos, isso só é possível por causa da crença na presença constante e imutável de Deus sobre a vida dele. Lembra que 2 semanas atrás a gente estudou o Gênesis 39? Você se lembra que em Gênesis 39 o autor do texto, Moisés, ele repete de novo e de novo e de novo, pelo menos umas 6 vezes: o Senhor estava com José. O Senhor estava com José. O Senhor. Era essa crença, irmãos. É essa convicção de que Deus estava com ele em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio à injustiça, que capacita José a não ser uma vítima em si mesmada, mas ser alguém capaz de ver a necessidade do outro e de servir o próximo. Essa certeza é o que capacita José a continuar a servir e a se importar com o próximo, mesmo em meio às suas dores e provações. Isso fica claro no versículo 8. Veja, eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Percebe, irmãos, José continua crendo em Deus. Irmãos, você percebe que José poderia ter virado para eles e falado assim: vocês deixam de ser besta. Não mexe com esses negócios de sonho, não. A última vez que eu mexi com esses negócios de sonho, deu ruim. Eu tive uns sonhos lá, fui inventar de interpretar e contar para os meus irmãos, tomei uma surra. Tomei uma taca, fui jogado num poço e vendido como escravo. Vocês não perdem tempo com esse negócio aí de sonho, não. Porque foi isso que aconteceu, não foi? Lembra quando José está chegando perto dos irmãos, e os irmãos veem José, eles falam: lá vem o sonhador. Esse era o problema.
O problema que eles tinham com José estava relacionado aos sonhos que eles tiveram. Ele poderia ter falado, não percam tempo com esses negócios de revelação de Deus, não. Isso aí é furada. Esse Deus aí coloca esses negócios na sua vida e depois ele te larga. E olha aqui onde que eu estou, ó. Vai dar ruim. Não mexe com isso. Mas, queridos, José continuava crendo na revelação de Deus sobre a vida dele. E o que ele tinha de revelação? Muito pouco. O que ele sabia sobre Deus? O que o pai dele tinha contado. Das experiências do avô, do bisavô. O sonho que ele teve, os 2 sonhos que ele teve. Era tudo que ele tinha. Muito menos do que a revelação final e definitiva que eu e você temos nas nossas mãos. Mas José continuava confiando em Deus e considerando Deus digno da confiança dele. Os 2 então contam os seus sonhos a José. O copeiro começa a contar primeiro. Ele conta, olha, no meu sonho eu vi diante de mim uma videira. E essa videira tinha 3 ramos. Ela brotou, floresceu, deu uvas. Parece que Deus está colocando no 20x o desenvolvimento da videira, né? 3 ramos rapidinho, eles crescem, dá uva, os cachos amadurecem, ele espreme e logo já vira vinho e cai na taça do faraó. E José prontamente interpreta o sonho do faraó, do copeiro. Ele diz, essa é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai te exaltar. Você vai ser colocado de volta na posição que você exercia antes. O pesadelo do copeiro estava prestes a chegar ao fim. Em apenas 3 dias, a injustiça que havia sido feita contra ele seria revertida. O padeiro ouviu isso. E o padeiro se animou. Falou, opa, vou contar meu sonho também. Deu bom. Olha aí, o versículo 14 mostra isso. Ouvindo o chefe dos padeiros a interpretação favorável, não é? Já que a interpretação é boa, vou contar meu sonho também. E ele resolveu contar. Também tinha 3 cestas de pão branco, pães doces. Estava lá, toda aquela mesa, aquela toalha do piquenique de ontem à tarde, estava tudo na cesta do padeiro, né? As 3 cestas. E ele levando lá para o faraó. Só que as aves vinham comer da cesta que ele trazia sobre a cabeça. José foi então interpretar. E o começo parece bom. É igual ao outro. 3 cestas, 3 dias. Opa, vai dar bom. Só que não. Daqui 3 dias, o faraó vai arrancar sua cabeça. E vai colocar o seu corpo para as aves do céu comerem. E queridos, dito e feito, 3 dias depois, era aniversário do faraó. Ele reapresenta os 2 na presença de todos os conselheiros, o chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros. Ele restaura o chefe dos copeiros a posição dele, de modo que ele volta a servir a taça do faraó. Mas o chefe dos padeiros, ele manda enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. Tudo aconteceu exatamente como José havia interpretado. Agora, queridos, eu pulei uma parte do texto. A gente precisa voltar para ela. A gente precisa voltar para ela, porque depois de ter dado ao copeiro a interpretação do seu sonho, José disse a ele, por favor, lembre-se de mim e seja bondoso para comigo. Eu interpretei o seu sonho, eu fiz o bem a você. Quando a interpretação se cumprir, lembra de mim e, por favor, seja bondoso comigo. Eu não fiz nada para estar aqui. Eu nem queria estar aqui, eu fui forçado a vir para o Egito. E eu não fiz nada para ser jogado nesse calabouço, literalmente nesse poço. O segundo poço da vida de José, não é? Primeiro que os irmãos jogaram, depois a prisão na qual ele foi jogado. José está dizendo para ele, olha, você é inocente. E eu também sou.
Então, quando você sair daqui, lembre-se de mim. Agora, irmãos, imagina o coração de José no dia que o copeiro vai embora. Imagina a expectativa no coração de José. É hoje. É hoje, ele vai embora, ele vai falar com o faraó, ele vai ser restaurado, ele vai falar de mim para o faraó vai mandar vir aqui me salvar, acabou meu pesadelo, acabou a minha injustiça, eu vou ser liberto. O dia passou, a noite chegou, nada. O outro dia amanheceu, e o sol se pôs de novo, nada. A semana passou. Um mês se completou. Meses passaram. O ano chegou ao fim. E nada. Como um político sem vergonha, o copeiro esqueceu daquele que o fez o bem. Ele esqueceu de José. Ele deixou José de lado. E o texto termina nos dizendo que o chefe dos copeiros não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Irmãos, que provação! Uma atrás da outra. José não tinha motivos para duvidar da bondade de Deus aqui. José não tinha motivos para duvidar da justiça de Deus, do poder de Deus. O rapaz só faz o bem e só recebe o mal. Deixa eu fazer um exercício aqui com você. Vamos dizer que José fosse um irmão em Cristo aqui da igreja. E ele viesse compartilhar a situação dele com você. Para que lugar da Bíblia você levaria ele? Para aconselhá-lo em meio à dor e ao sofrimento de José. Como você ajudaria José, à luz da palavra de Deus, a lidar com tudo o que ele estava passando? Você diria para ele: José, você deve ter jogado pedra na cruz. José, alguma coisa você fez. José, é melhor você confessar o seu pecado escondido, porque Deus deve estar te punindo. Se você quiser falar isso, tem um lugar da Bíblia para você ir. Vai para Jó e pega as falas dos amigos ímpios e loucos de Jó e usa como se fosse correto, não é? Os amigos de Jó criam nisso, nessa teologia da prosperidade e da maldição. Se você é fiel, nada de mal vai te acontecer. Agora, se coisas ruins te acontecem, alguma coisa de errado você fez. Os amigos de Jó criam nisso. Mas, queridos, eu creio que a gente deveria levar José, e eu creio que nós devemos levar o meu e o seu coração em meio às injustiças da vida, primeiro de tudo, aos pés da cruz. Nós precisamos lembrar José e precisamos lembrar a nós mesmos de que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, ele nos dará de graça e com Jesus tudo o que nós precisamos para a vida e para a piedade. Nós precisamos lembrar José e lembrar a nós mesmos de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, nem quando seus amigos esquecem de você, nem quando as pessoas mais próximas a você te traem, nada será capaz de te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque Deus não te ama por causa de você, Deus te ama por causa de Jesus. E Jesus não muda, Jesus é perfeito. Ele não muda e por isso o amor de Deus por nós não muda. Irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos lembrar José e a nós mesmos, em meio às dores e injustiças desse mundo, é que seja o que for que eu e você estamos passando, não é fruto da ira de Deus. Não é Deus punindo a gente. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você está em Cristo, toda a ira que Deus tinha para derramar sobre você,
Ele já derramou sobre Jesus. Jesus esgotou o cálice da ira. E hoje, tudo que Deus tem para dar para aqueles que estão em Cristo é amor. É amor. Amor que muitas vezes é difícil, mas é amor. Tem um texto no Sermão do Monte em que Jesus diz: qual pai, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Quanto mais o Pai Celestial de vocês. Mas irmãos, não é verdade que às vezes Deus traz coisas nas nossas vidas que parece pedra e cobra? É verdade. Muitas vezes parece, mas quando a gente olha para textos como esses, nós somos lembrados e animados e relembrados a crer que por mais que as nossas circunstâncias se pareçam pedra e cobra, nós podemos crer que o nosso Pai Celestial, Ele sempre traz à nossa vida pão e peixe. Pão e peixe. É sempre alimento para a nossa alma. É sempre cuidado de Deus sobre nós. Mesmo quando a situação é difícil, é dolorosa e muitas vezes até mesmo injusta. Mas irmãos, nós também precisamos levar José e a nós mesmos a um entendimento maduro das provações. E para isso um bom lugar para a gente ir é a carta do irmão de Jesus, o meu irmão de Jesus, Tiago. Tiago escreve no primeiro capítulo, nos versos 2 a 4, dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Primeira coisa que eu e você precisamos entender aqui: passar pelas provações, confiando em Deus, passar pelas provações, continuando disposto a servir, continuando disposto a se interessar pelo próximo, continuando a adorar a Deus e confiar em Deus, não é uma questão de sentir, é uma questão de pensar. Ele diz: meus irmãos, considerem, em meio às dores, injustiças e sofrimentos desse mundo, eu e você não podemos nos deixar guiar pelos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são enganosos, irmãos. Eles são fruto de um coração enganoso. Ah, pastor, então sentimento, emoção é errado? Não, não é errado. A questão é, os meus e os seus sentimentos, eles precisam ser governados pelo meu e pelo seu pensamento. E o meu e o seu pensamento, a nossa razão, precisa ser moldada pela verdade. A verdade está aqui, a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, que é a verdade, molda os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos dirigem as nossas emoções, os nossos sentimentos, as coisas caminham bem. Mas quando a gente inverte isso, e a gente passa a ser guiado pelas emoções, e a gente passa a pensar com o estômago, pensar com as entranhas, pensar com os sentimentos, deixando nossas emoções moldarem o nosso pensamento e a nossa ação, invariavelmente dá ruim. Dá ruim. Por isso, em meio à dor e ao sofrimento, nós não podemos reagir com base nas emoções. Nós precisamos reagir considerando, pensando de acordo com a verdade. Irmãos, aqui entra algo importante. José sabia muito pouco a verdade. Como eu disse, tudo que José tinha de revelação era o que Isaac falou para ele sobre as experiências do seu pai e do seu avô. Ele tinha os sonhos que ele teve e não muito mais do que isso. Eu e você temos muito mais conhecimento do que José. Nós temos a revelação perfeita de Deus. É ela quem nos guia. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Sabe qual é o problema? Para ela ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a gente precisa abrir ela, ler e estudar.
Senão não adianta. Deixar aberta no Salmo 91, lá na sua casa, na sala, não vai resolver o seu problema. Não vai. Para você poder, de fato, ter essa luz no seu caminho, você precisa estudar ela. Você precisa conhecer ela. Você precisa fazer o que o salmista falou. Guardo no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É no momento da dor, da injustiça, do sofrimento, que eu e você seremos tentados a pecar contra Deus. Mas se a palavra estiver guardada no meu e no seu coração, ela vai nos capacitar a considerar. Está vendo ali as duas palavrinhas em amarelo? Considerar e pensar. É uma questão de razão. Ela vai nos capacitar a considerar as provações motivo de alegria. Ah, pastor, aí já é demais. Sabe por que a gente acha demais? Porque nós adotamos para a gente a definição mundana de alegria. Para o mundo, alegria é o prazer ininterrupto. Quanto mais prazer e por mais tempo eu tiver prazer, mais alegria eu tenho. Essa é a definição do mundo. A definição de Deus não é essa. A definição de Deus de alegria, usando a palavra que Tiago usa aqui, que vem da mesma raiz da palavra graça, a definição de alegria para Tiago é o entendimento de que eu e você podemos nos alegrar nas provações, porque na vida do cristão, as provações possuem um propósito gracioso da parte de Deus. Sempre que Deus permite provações nas nossas vidas, Ele tem um propósito gracioso. Nesse sentido, Tiago está indo de acordo com o irmão dele, Jesus, que lá em Mateus 5, no Sermão do Monte, no início do Sermão do Monte, quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças ou sobre a felicidade, não é? São traduções possíveis da palavra Macários, bem-aventurado, feliz. Ele vai nos ensinar nas bem-aventuranças que é possível ser feliz sendo pobre, chorando, tendo fome e sendo perseguido. Não é isso que ele fala? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do meu nome, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. É possível ser feliz de acordo com Jesus, sendo pobre, chorando, tendo fome, sendo perseguido. Porque a definição de alegria de Jesus não é a definição desse mundo. O problema é que eu e você abraçamos a definição mundana do que é felicidade. Mas, segundo Tiago, qual é o propósito gracioso de Deus para as provações? Veja, ele diz, as suas provações, elas produzem, a prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, perseverança é a capacidade de permanecer submisso debaixo de Deus, mesmo em meio às pressões da vida. Perseverança é a capacidade de não ser caroço de melancia. O que acontece quando você aperta o caroço de melancia? Ele espirra, ele vai embora, ele foge da sua mão. Perseverança é a capacidade de permanecer debaixo da mão de Deus, mesmo quando Ele aperta, mesmo quando fica difícil, mesmo quando dói. Permanecer submisso ao Senhor, mesmo em meio às pressões dessa vida. Queridos, a fé verdadeira não é demonstrada na bonança. A fé verdadeira não é demonstrada quando está tudo bem. A fé verdadeira é demonstrada pela permanência em Deus, quando todas as circunstâncias da vida te impelem a amaldiçoar a Deus e morrer. Não foi isso que a mulher de Jó mandou ele fazer? Amaldiçoa a Deus e morre. É nessas circunstâncias que a verdadeira fé é demonstrada. Mas, irmãos, quando nós perseveramos, nós saímos do outro lado da provação, como mostra Tiago, maduros e íntegros. Maduros e íntegros.
exatamente o que José precisava ter para poder ser usado por Deus na posição que Deus iria lhe colocar. Qual é a posição que Deus ia colocar José? Segunda pessoa mais importante de todo o Egito, apenas abaixo de Faraó. Irmãos, a Bíblia não conta muito para a gente sobre como foi a vida de José nessa posição. Mas imagina um pouquinho. A gente já estudou José por um tempo. Você se lembra que José tinha um corpo bem montado? Lembra disso? E o rosto dele era de boa aparência. Ou seja, ele era saradão e bonitão. Não é isso? Imagina um homem saradão e bonitão como o segundo em autoridade e poder numa sociedade tão corrompida e imoral como a sociedade egípcia. Será que tinha muita tentação na vida de José? Deus estava preparando José para a forma como ele iria usar José para abençoar o povo de Deus. Se José não tivesse pronto para passar por isso, ele iria sucumbir. E ele não iria ser usado por Deus para acolher os irmãos, perdoar os irmãos e salvar da fome a família que iria gerar o Redentor da igreja, Jesus Cristo. Sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Porque José perseverou em meio à provação e às dificuldades. E ele se tornou maduro e íntegro para, em meio às tentações do Egito, se manter puro e ser usado por Deus para salvar a família pactual de Deus. Irmãos, deixa eu aplicar isso aqui para as nossas vidas. Irmãos, as suas reações às tempestades da vida são moldadas pelos seus sentimentos ou pelo seu conhecimento da verdade. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. O quanto da verdade você conhece? O quanto da verdade você conhece? A verdade tem sido guardada no seu coração para você não pecar contra Deus? Ou você tem um conhecimento raso, superficial da Bíblia? Que é um dos conhecimentos mais perigosos que existe para se ter, de qualquer coisa. É muito perigoso conhecer um pouquinho de alguma coisa, porque você acha que você já conhece o bastante, e normalmente você se dá mal. Quanto você conhece da Bíblia? O quanto você tem investido conhecer da Bíblia? O quanto você tem aproveitado das oportunidades que a igreja oferece para você? Os in-locos, os nossos grupos pequenos, os nossos SABs, oportunidades de você estudar a Bíblia e você conhecer a Bíblia. Para quê? Para que no momento da provação, o conhecimento da verdade molde os seus pensamentos, molde os seus sentimentos e te capacite a reagir às provações com fé, confiando em Deus, adorando Deus, se preocupando com o próximo e servindo o próximo em meio às suas provações. Suas reações são moldadas pelos seus sentimentos ou pelo seu conhecimento da verdade. Em meio às suas provações, você tem confiado em Deus a ponto de ser capaz de continuar servindo e se importando com o próximo? Ou você está focado no seu umbigo? A gente precisa lembrar de Jesus aqui, irmãos. Aquele que passou pelo pináculo da dor e do sofrimento, a cruz do Calvário. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, morrendo uma morte horripilante, terrível, ele fala algumas frases. Tem duas delas que eu gostaria de destacar para a gente aqui. A primeira delas é: Deus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele estava ali sofrendo, morrendo, e essa frase demonstra a preocupação dele com quem? Com ele mesmo?
Ele está clamando a Deus por misericórdia àqueles que estão fazendo mal para Ele. Ele está preocupado com eles. A outra frase de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para quem Jesus falou isso? Para o ladrão que estava morrendo na cruz do lado dele de maneira justa. Ele merecia estar lá. Jesus sofrendo e morrendo, preocupado com o próximo. É Ele, é Cristo, quem pode capacitar a mim e a você a se importar com o próximo, a pensar no próximo, a se dispor a servir o próximo, mesmo enquanto a gente sofre. Ou será que seu sofrimento tem te transformado em alguém egoísta, centrado em você mesmo, que se enxerga como vítima do mundo e de Deus, e que pouco a pouco vai deixando de se importar com a dor do outro, com a necessidade do outro? O autor de Provérbios diz assim: aquele que se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Ou seja, ele está dizendo que o isolado, ele é um egoísta e um insensato. Como é que você tem lidado com isso em meio às suas provações? Qual é a definição de alegria que governa o seu agir? Alegria para você é prazer, prazer sempre, prazer total, prazer imediato, prazer duradouro, prazer sem fim? Ou alegria para você é Deus? Ele é a sua alegria. E por isso, o crescimento em maturidade e integridade que te produzem submissão a Deus são vistos com bons olhos. Como você define alegria? O que é alegria para você? Quando é que você está alegre? Quando tudo te vai bem? Quando seus prazeres não estão sendo interrompidos? Aliás, essa é uma boa maneira de você averiguar isso. Como é que você reage quando os seus prazeres são interrompidos? Como é que você reage quando as coisas não acontecem como você quer? Você continua adorando e servindo a Deus? Ou surge a Terceira Guerra Mundial? Irmãos, Jesus foi entregue pelo Pai para que em meio às nossas dores, nesse mundo caído, eu e você, nós nunca duvidássemos, nem por um instante, de que Deus nos ama e se importa com a nossa dor. A cruz é prova disso. Toda vez que você se sentir tentado a pensar, eu acho que Deus não me ama, a primeira coisa que você precisa fazer é voltar os seus olhos para a cruz. Olhar para a cruz e dizer: como é que não me ama o Deus que entregou o seu único filho para morrer pelos meus pecados, para que eu pudesse me tornar filho dele? Como que não me ama? É certeza que me ama. E é essa convicção do amor perene de Deus, do amor de Deus que está sobre você todo o tempo. Pastor, mas e quando eu peco? Ele continua te amando igual, não mudou nada. Nada. Mas pastor, e assim, no momento em que eu estou pecando, Ele continua te amando. Do mesmo jeito. Porque o amor de Deus sobre a tua vida não depende do seu desempenho. Depende do desempenho perfeito de Jesus. Ele foi perfeito no seu lugar, irmão. No momento do seu pecado, Deus continua te amando. Não amando o seu pecado. Não aprovando o que você está fazendo. Mas amando você. Você é o filho amado dele, em quem ele se alegra. Creia nisso, porque é isso que vai te capacitar a viver a vida cristã que Deus tem para você, inclusive nos momentos de dor, sofrimento e injustiça. Sem se fazer de vítima,
sem se vitimizar, mas confiando em Deus, que o amor dele está sobre a sua vida e o amor dele é tudo o que eu e você precisamos. Elisabeth Elliot foi citada no livro que nós estamos lendo no grupo pequeno. Se você está lendo A Cruz do Rei, no seu grupo pequeno, no capítulo 4, ele cita Elisabeth Elliot. E no capítulo 4, ali, citando Elisabeth Elliot, ele diz assim: Deus é Deus. E uma vez que Ele é Deus, Ele é digno da minha adoração e do meu serviço. Ele é digno disso. Ele merece isso. E eu não encontrarei descanso em outro lugar que não seja a vontade de Deus. Você tem procurado descanso em outros lugares? Você já procurou descanso no prazer? Você já procurou descanso no dinheiro? Você já procurou descanso nas suas realizações pessoais? Você já procurou descanso em relacionamentos? Você encontrou? Não encontrarei descanso em outro lugar que não seja a vontade de Deus. E diz Elisabeth Elliot, essa vontade necessariamente está de forma infinita, incomensurável e inexprimível, além da minha compreensão, acerca de quais são os planos dele. Ou seja, eu não consigo de maneira nenhuma entender os planos de Deus, mas eu tenho completa convicção de que é na vontade dele que eu encontro descanso. E por isso, porque Ele é Deus, em meio às minhas dores e sofrimentos, eu continuo adorando e eu continuo servindo. Irmãos, Elisabeth Elliot, a mulher que escreveu isso aí, não escreveu isso daí sentada numa cadeira de praia, na beira da piscina da casa dela, tomando uma aguinha de coco. Não foi. Elisabeth Elliot era esposa de um homem chamado Jim Elliot. Ele e ela e mais 4 outros casais, na década de 60 do século passado, deixaram todos os confortos, prazeres de uma vida nos Estados Unidos e se mudaram para o meio da floresta amazônica no Equador, para levar o Evangelho de Jesus Cristo a uma tribo inalcançada, chamada os Waodani, ou Aucas. Jovens brilhantes, que tinham as excelentes notas nas suas faculdades e propostas para servirem lá mesmo nos Estados Unidos, muito boas, mas decidiram ir pregar o Evangelho aos índios, perdidos no meio da floresta amazônica. E quando aqueles missionários descobrem a localização daquela tribo, as mulheres ficam na base e os homens vão ao encontro deles. Eles tinham um aviãozinho amarelo. E eles pousam esse aviãozinho amarelo numa praia, na beira do rio, na floresta amazônica. E quando eles conseguem ter o encontro tão esperado, que eles ansiavam tanto para falar do amor de Cristo aos índios, todos eles são mortos pelos índios com espadas e lanças, flechas e lanças. Todos os 5 homens missionários, cujas mulheres estavam nas bases com os filhos deles, foram mortos pelos índios. Elisabeth Elliot tinha tudo para focar no seu próprio umbigo e falar assim: quê? Deus? Deus matou meu marido. O meu marido que largou tudo, a carreira dele, os planos dele, os projetos dele, para servir a Deus no meio da floresta. Deus matou o meu marido. Quero saber desse Deus nunca mais. Eu vou viver a minha vida do meu jeito, fazendo o que eu quero, como eu quero, e sendo uma vítima para o resto da minha vida. Tinha tudo para fazer isso. Mas ela escreve dizendo: Deus é Deus.
E uma vez que Ele é Deus, Ele é digno da minha adoração e do meu serviço. Inclusive, quando os índios matam o meu marido. Sabe o que ela faz? Ela olha para aquela tribo e fala assim: eles não vão se sentir ameaçados por mim, uma mulher. Eu vou lá. Eu vou morar entre eles. E ela vai. Se muda para o meio da tribo que matou o seu marido. E Deus a usa para pregar o evangelho. E praticamente toda aquela tribo se render aos pés de Jesus. Aqueles homens que mataram o marido dela, ela foi lá amá-los. Ela foi lá servi-los. Se importou com eles. Sabe por quê? Porque Deus é Deus. E porque Deus é Deus, Ele é digno da minha e da sua adoração e serviço. Irmãos, por muito menos, a gente não quer olhar na cara de irmãos em Cristo que nos magoaram, que nos feriram. Mas se Deus é Deus, Ele é digno da minha e da sua adoração, do meu e do seu serviço, mesmo quando nós passamos por provações, por injustiça, por dores e por sofrimento. Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é Deus. E obrigado porque o Senhor é digno da nossa adoração e do nosso serviço. Pai, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, enquanto nós aguardamos a bendita manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, a continuarmos Te adorando e servindo ao Senhor, à medida que servimos o próximo, mesmo em meio às nossas dores, mesmo em meio às injustiças desta vida, mesmo em meio às dificuldades, aos sofrimentos. Pai, nos ajuda. Como é fácil nos vitimizarmos. Como é fácil nos colocarmos na cadeira de juiz, julgarmos as pessoas ao nosso redor, nos considerarmos vítimas e praticamente ignorarmos todos que estão à nossa volta, à medida que somos tomados pelo rancor, pelo ressentimento. Pai, nos ajuda a não cair nisso. Pai, nos ajuda a entender quem o Senhor é, a entender a Tua bondade, a estarmos convictos do Teu amor sobre as nossas vidas, mesmo em meio às dificuldades, para que Deus, estando assim, em meio às dores e sofrimentos, nós continuemos a adorar e servir o Senhor, e assim possamos colher frutos para a vida eterna, Deus. Por favor, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Nós oramos assim, no nome precioso daquele que entregou a vida dele por nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, só um testemunho aqui. Elizabeth Elliot e as outras missionárias viúvas, quando isso aconteceu, o mundo se consternou. Elas receberam alguns milhões de dólares de ofertas. Poderiam ter pego esse dinheiro e ido curtir a vida nas praias da Flórida, não é? Todo mundo diria que era justo. Elas sofreram tanto, a vida foi tão injusta com elas, pelo menos agora elas podem desfrutar um pouco. Mas ao receber esses milhões, elas entenderam que elas não precisavam deles. E elas pegaram esse dinheiro e doaram para diversas missões ao redor do mundo. Uma dessas missões, às quais elas doaram o dinheiro, se chama Palavra da Vida. Já ouviu falar? Pois é, hoje eles têm uma sede aqui em Caldas Novas. Na época não tinham. Com o dinheiro que eles receberam delas, eles construíram um acampamento para jovens, onde eles queriam desafiar jovens à vida cristã e ao trabalho missionário. Construíram esse acampamento lá em Atibaia. Lá, o salão de culto deles tem um desenho na parede da praia com o avião todo perfurado. E o nome do salão de culto leva o nome da tribo, Salão Alca. Naquele salão, o Senhor Deus me chamou para o ministério pastoral. E hoje eu estou aqui como fruto do desprendimento,
dessas irmãs e da visão dessas irmãs de que Deus é Deus, e porque Ele é Deus, Ele merece ser adorado e servido, mesmo em meio às dores e dificuldades. Você talvez seja fruto do ministério delas, estando aqui nessa igreja. Que Deus use a mim e a você, a minha e a sua aprovação, permanecendo firmes, perseverantes, para gerar muitos outros frutos de justiça, por onde Deus nos levar. Deus nos ajude nisso.